Bom, nós vamos entrar agora numa escola literária chamada Humanismo, tá? Vamos só dar uma recapitulada o que aconteceu anteriormente até aqui, né? Para a gente dar essa continuidade. Daqui para frente, vocês vão se deparar com características de cada momento histórico que vai retratar uma escola literária, né? Lá no trovadorismo, como nós vimos na aula, no conteúdo passado, a gente viu que estava em ênfase as canções, né? As canções de amigo, as cantigas de amigo, as cantigas de amor, o sentimentalismo aflorado em relação ao amor proibido, um amor que está longe, como nós vimos, por causa da contextualização histórica que estava acontecendo as cruzadas, né, que eram as invasões de terras, de reinos, enfim, toda aquela questão. E vimos alguns elementos ali, né, da poesia, por exemplo, que quando elas eram recitadas, eram cantadas juntamente a um instrumento. A partir dessa evolução da nossa literatura, essas cantigas, esse instrumento cai por terra, certo? E as poesias, então, deixam de ser cantadas junto com eles para serem apenas recitadas. Mas a musicalidade, o ritmo, ainda acontecem por conta das rimas, por conta das assonâncias, das alterações, que dão esse entender da musicalidade que foi tirada, né, do instrumento lá do trovadorismo. Obviamente que a humanidade entra em evolução nesse momento, tá? Lembrando que quando a gente fala lá do trovadorismo, nós estamos falando de uma literatura palaciana, né? Onde quando nós temos um foco, que é Deus no centro do universo, tudo se baseia, nós temos lá a pirâmide, né, que a gente costuma dizer das classes, o clero e a nobreza estão sempre acima de tudo, né, e nada eles faziam sem antes consultar os bispos, né, que tinham ali nos reinos, certo? Então, nesse momento, a literatura entra para mostrar um outro lado da população. Então nós temos ali esse período que vai se desgarrar, né? Vai deixar distante esse trovadorismo, né? Essa escola literária passada, e vai dar um início a outra escola literária. Então a gente fala que o nosso humanismo ele é um período de transição, tá? É um período muito curto, porque ali já começam a mudar as ideias do povo, né? As ideias começam a ter outros valores, não mais focado em Deus, mas focado no homem, né? Quando eu falo em humanismo, a gente fala humano, espécie, não é em gênero, né? A gente estava conversando, alguém falou, o foco no homem, esquece a mulher. Não, não é questão de mulher, não é gênero, mulher e homem. Nós estamos falando do humanismo em questão de Deus e o humano, né? Onde Deus deixa de ser o foco, que era lá no teocentrismo, e o humanismo, então, e o homem começa a ter esse foco na sociedade. Mas como? Por que esse foco? Tá? Aqui nesse período começam a ter várias descobertas. Nesse período, lembram lá que vocês já devem ter visto, né, com certeza, isso com o Ivandro no ano passado, acredito eu, né? Ou esse ano, não sei ao certo, no início do ano. Mas a ciência começa a entrar aqui, o homem pensante. Já deixa de lado aquilo por a ideia de que Deus quis, que tudo era fruto de castigo de Deus,
ou enfim, aqui o homem começa a mostrar a sua razão, o porquê ele veio para a Terra, né? E começa a provar e mostrar isso, e experimentar. A ciência nada mais é do que experimentos de descoberta. Então, nesse momento aqui do humanismo, para vocês terem uma noção, lá de Galilei, né? Que ele descobriu que a Terra era redonda. Porque nesse momento eles começam a ter as grandes navegações, só que eles chegavam no horizonte e eles não voltavam mais, eles caíam, sumiam, né? A ideia que eles tinham é que eles chegavam no horizonte e caíam, mas na verdade eles sumiam e se deparavam com as tormentas, o Cabo Verde, né? Cabo da Boa Esperança, enfim, ali tinham as tormentas. E obviamente as caravelas muito frágeis, né? Elas não voltavam. Automaticamente a igreja dizia que eles afrontavam a Deus, né, como em algumas crônicas de Fernão Lopes é descrita dessa forma, é interpretada dessa forma, que eles afrontavam Deus e aí eles não voltavam por isso. Mentira, né? Que eles chegavam lá do outro lado, depois foi descoberto que, na verdade, eram as tormentas que não deixavam que eles voltassem, eles afundavam e deu e acabou-se. E aqui eles começaram isso, tá? Eles começaram a ter essas vontades de descobertas, tá? Então, vamos lá. O que é o humanismo para a literatura? Essa parte aqui é muito importante porque ela trabalha a questão filosófica e artística. A artística, principalmente, se dá na questão das belas artes, né? De esculturas, pinturas, né? Vocês também já devem ter visto alguma coisa com a Helenice em relação a isso, e é muito importante, né? A gente ter essa ligação com a história e as artes de pintura e de esculturas, porque elas conversam, tá? Então, o humanismo é o nome dado a uma corrente filosófica e artística que surgiu no século XV na Europa. Óbvio, tudo da nossa literatura primeiro vai acontecer na Europa para depois chegar até o Brasil. Aqui nós não fomos descobertos ainda, né? Estamos prestes a sermos descobertos nesse período aqui, tá? Então, aqui a gente não tem essa descoberta ainda. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar essa questão aqui na Europa. E é tão importante a gente ter essa base do humanismo, do classicismo, do renascimento, porque as escolas literárias futuras, elas vão trazer todas as características, né? Vão retomar as características dos clássicos, que vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Por toda a filosofia e toda a preciosidade que eles trabalhavam com a poesia neste período aqui. Na literatura, ele representou o período de transição, tá? O transição entre o trovadorismo e o classicismo. Então, o humanismo ficou aqui, ó, no meio. Ele fez uma ponte para essas duas escolas literárias e também uma ponte para dividir a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Ok? Note que o termo humanismo abriga diversas concepções. No geral, corresponde ao conjunto de valores filosóficos, morais e estéticos que focam no ser humano. Daí surge seu nome. Do latim, o termo humanus significa humano. Trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Olha aqui, ó, coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Uma ciência, tá? Ele fez compreender, olha só, a sua existência, o que eu quero, né? Por que eu vim, o que eu quero de mim aqui no mundo, tá? Então, isso ocorreu durante o período renascimento cultural. O homem ressurge, ele renasce.
Então, o humanismo ele trabalha essa questão da valorização do homem e com o surgimento dele para a ciência. As características. Cada escola literária tem a sua própria característica. O humanismo não é diferente, vai ter a sua característica para defini-lo. Tá? Aqui eu trouxe a imagem bem conhecida quando a gente fala do homem no centro do universo, né? Aqui ele está num círculo, certo? Opa! Aqui ele está num círculo e nesse círculo ele está no centro dele, olha só. Ele está aqui. Ele está em ênfase nesse momento. Essa imagem define bem esse período literário. As principais características do humanismo são racionalidade. Por que eu digo que é a racionalidade? Porque aqui entra a razão. E a razão, ela é aliada à ciência. Tá? Então, se eu tenho a racionalidade, se eu tenho a razão, automaticamente eu estou vendo coisas objetivas e focado na ciência, assim aqui, né? Como aqui no humanismo, tá? Quando eu falo em antropocentrismo, eu deixo de lado aquela ideia do teocentrismo, do quê? De Deus no centro do universo e passo a trabalhar o homem como centro do universo. Então, a característica, a característica aqui, tá? Do nosso humanismo é o homem, antropo, homem, né? Centrismo, centro. O homem vai estar em evidência. O homem vai estar no centro do universo. Cientificismo vem de ciência, tá? Experimento. Então, essa característica também, né, define o humanismo. Modelo clássico. O que ele quer dizer com o modelo clássico? Tudo que a gente fala de modelo clássico nos remete ao classicismo também, tá? Nos remete ao classicismo, e o classicismo nos remete à mitologia grega. Como aqui é um período de transição, ele vai buscar isso também. Então, tudo ele vai trazer ele vai fazer referência à mitologia grega, tudo, gente, porque lá na mitologia, lá na Grécia, né, eles tinham essa valorização do corpo, das formas, né? As esculturas, lembram lá? Então, ele vai buscar o homem, né? Estava ali em ênfase, certo? Olha ali, ó. Depois, o que eu estou falando para vocês só reforça valorização do quê? Do corpo humano, que tem a ver com o classicismo também, e das emoções, né? Do que eles estão lidando naquele momento da história. Busca de beleza ligada de novo, ó, tá? E perfeição. Na escrita, a perfeição, ela se dá na escrita. Na literatura, perdão, ela se dá na escrita. A forma dos sonetos, a preciosidade, a forma da distribuição das rimas, a forma de como é distribuída as epopeias, a epopeia, na verdade, que vocês vão conhecer aqui, né, a principal epopeia do mundial, nós vamos ter o contato aqui, enfim, tá? Então, essas são as características que diferenciam o humanismo. O contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época, quando surgiu o humanismo? A época renascentista foi um momento de importantes transformações na mentalidade europeia. Renascentista, humanista, tá? Aí pode acontecer também humanismo renascentista e depois renascentista, classicismo e renascimento, né? Alguma coisa nesse sentido. Eles sempre vão estar ligados. Assim como a invenção da imprensa, invenção, a ciência aí, as grandes navegações
nações, aí, ó, vamos jogar as caravelas ao mar e buscar terras, né? A crise do sistema feudal e o aparecimento da burguesia, surge uma nova visão do ser humano, o ser humano ativo, o ser humano em associação com a sociedade. Essa mudança veio questionar os velhos valores no impasse desenvolvido entre fé e razão. A fé vinda lá do teocentrismo, eles estão num período de transição, né? Então vai mexer mesmo. Entre a fé que veio lá do teocentrismo e a razão que vem do antropocentrismo, que vem do humano, né? Então, essas duas coisinhas aqui, ó, eles vão estar em constante briga até o Barroco, né? Que é a próxima escola literária que vocês vão ver lá no 4º bimestre, até o Barroco, tá? Barroco é que vai mostrar bem nas suas poesias, toda essa discrepância, né, que tem entre fé e razão e o que ela representou dentro da humanidade. Então, a humanidade estava bem dividida, né? Porque ou sigo a Deus ou sigo a ciência. É nesse sentido que eles estavam. Só que aqui, ó, no classicismo, eles iam lá e provavam, né? Eles iam lá e provavam o que eles colocavam, conceituavam, vamos dizer assim. Nesse momento, o teocentrismo, que é Deus no centro do mundo, né? E a estrutura hierárquica medieval, qual era a estrutura? Ó, nobreza, clero e povo, né? Sai de cena, dando lugar ao antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo. Esse último, que é o antropocentrismo, foi o ideal central do humanismo renascentista, tá? O homem, a ideia do homem no centro do mundo é o que dá essa ideia do humanismo. Depois, humanismo em Portugal. Tivemos uma pinceladinha da Europa e nós vamos focar em Portugal, sempre. A nossa literatura provém de Portugal para depois chegar aqui no Brasil, mesmo porque o Brasil, daqui a pouquinho é que ele vai ser descoberto. Até então ele não existe. Então toda a escola literária que a gente for ver, aqui primeiro vai se passar em Portugal, nós vamos conhecer os autores portugueses, nós vamos conhecer a nossa base, para depois então chegar na escola literária brasileira. A gente lembra, tá, que até o Barroco, até o arcadismo, nós ainda trabalhamos a questão colonial. Portugal como colônia, muito evidenciado ali mesmo ainda, tá? Que depois nós vamos ver o que é a literatura brasileira mesmo. Só que aqui, então, nós vamos focar no que é o humanismo em Portugal, tá? O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Gente, então, o humanismo, muito importante isso aqui, se vocês quiserem marcar aí, tá? Podem marcar. Deixa eu só também marcar aqui. Ok? Então, depois nós vamos conhecer um pouquinho sobre Fernão Lopes, nós vamos entender, tá? Então, ele vai ser o cronista-mor. Ele vai escrever, ele foi que se destacou na prosa, para descrever o dia a dia, né? Lembram lá qual é a característica das crônicas? É o que acontece no dia a dia, no momento, né? Na parte da história, tá?
O movimento com foco na prosa, que são as crônicas, poesia, que nós vamos ver daqui a pouco também de Gil Vicente, e teatro, que é do Gil Vicente, terminou com a chegada do poeta Sá de Miranda em 1527. Então, o humanismo começou em 1418 e teve término em 1527, que Sá de Miranda foi que introduziu, né, o classicismo aqui no Brasil, tá? Isso porque ele trouxe inspirações literárias baseadas na nova medida chamada de doce estilo novo, né? Esse fato permitiu o início do classicismo no Brasil. Então, aqui se deu o início e o fim do romantismo, do humanismo. E Fernão Lopes foi quem iniciou com as suas crônicas, quando ele foi nomeado como cronista-mor. Tá? Nesse momento, vai ser muito evidenciado o teatro, tá? Popular. O teatro popular ele foi escrito para ser representado no paço. Lembram lá o que é o paço de um palácio? É aquele espaço onde o povo, onde acontecem as feiras, onde acontecem movimentos artísticos, onde eram queimadas bruxas, onde aconteciam as guilhotinas, né? Tudo ali acontecia. Então, o teatro também era representado nesse momento, tá? A poesia palaciana e a crônica histórica foram os gêneros mais explorados durante o período do humanismo em Portugal, tá? O maior representante dos teatros foi Gil Vicente. Ele é classificado como teatro vicentino. Quando a gente fala em teatro vicentino, nós estamos falando do teatro de Gil Vicente, que foi representado nessa fase do humanismo. Ele, né, que se deu ali em 1460, ele nasceu em 1465 e foi até 1576. Então, ele foi considerado o pai do teatro português. Ele tem uma importância muito grande para o teatro, para as artes, né? Então, óbvio, né? Quem for estudar teatro vai falar bastante, vai saber bastante sobre Gil Vicente. Quando eu trabalho, vocês não tiveram esse contato, que eram mais o pessoal da tarde, né? Então, de manhã, de vez em quando, eu chamava os alunos do Fundamental para assistirem às peças, né? E eu delegava algumas obras do Gil Vicente, né, algumas obras do Gil Vicente, para eles representarem, né? Então, nós escolhíamos, fazíamos um sorteio, aí elas depois representavam para nós. Foi muito bom, foi muito bacana trabalhar toda essa questão com eles foram bárbaros, era uma aula diferente, né? Pena que a gente não vai poder fazer essa agora, tenho certeza que vocês iriam se sobressair também em relação a isso, né? E aí a gente representava, a gente meio que ria, né? Meu Deus, como que ele naquela época fazia essa crítica? Ele fazia crítica à igreja, ele debochava da igreja, e muitas vezes fazia o povo refletir, né? Nas obras aqui, ó, que é o Gil Vicente, para vocês terem uma noção de como era a figura dele, tá? Depois nós temos aqui as obras, o Alto da Visitação, o Velho da Horta, o Alto da Barca do Inferno, farsa de Inês Pereira. Tudo que eu... Professora, alto com 1, por que alto com 1? Tudo que eu falo em alto com 1 é porque eu estou falando de religiosidade. Vou falar algum acontecimento, um teatro da história que envolve a igreja, né? Lá o Alto da Compadecida. Lembram do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Ele fala sobre a igreja, ele critica, mas ele tem a fé dele. Acontece a mesma coisa aqui. Tá? E o Alto da Barca do Inferno, gente, ele tem um trecho na apostila que nós vamos ler. Ele é bárbaro, é muito engraçado, assim, então, e faz mesmo refletir. Eles não têm a população refletir, né? Eles não tinham nomes específicos, né? Mas eles tinham generalizados. Então, às vezes, vamos supor, o sapateiro, vou dar um nome de um
personagem lá. O sapateiro, por exemplo. O sapateiro, as características dele, de como ele é, vocês vão perceber que ele vai ser criticado pelas ações dele, né? Então, todas as ações dele, vamos supor, eu me identifiquei com ele, não tem um nome dele, não tem um nome, sapateiro João, não, é o sapateiro. E a característica dele ali, ele vai dar, né, um personagem tipo, que a gente diz, né? Lembram lá, um personagem tipo que não dá o nome, né, ao personagem. Então, ele vai lá e eu me identifico com as características dele, porque eu acho que o trecho que tem aqui na apostila, eu vou até verificar, é a parte quando ele... É isso mesmo, eu não vou nem ler, porque depois nós vamos ler, tá? É a parte que ele faz essa crítica, que ele foi um cidadão e um fiel perfeito em relação aos dogmas da igreja, né? E mesmo assim ele vai para o inferno, porque ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Então a barca do inferno fica cheia, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. É como se tivesse um anjo, a barca com um anjo e a barca com o diabo, né? Com o Lúcifer ali, certo? E aí o anjo tenta revogar tal, mas o diabo tem os argumentos mais fortes e leva o cidadão. Fernão Lopes, né? 1390 e morreu em 1460, foi o maior representante da prosa historiográfica. O que é a prosa historiográfica? Nada mais é do que as crônicas históricas, né? Que ele vai contar o que aconteceu lá no dia a dia do palácio, com o rei, enfim, com todo o governo. Aí ele tem as suas principais obras, que são Crônica de El Rei Dom Pedro I, Crônica El Rei Dom Fernando e Crônica El Rei Dom João I, né? Então ali ele faz essas críticas sobre do dia a dia, né? No palácio, sobre o governo, tá certo? Por enquanto, então, nós vamos ficar no humanismo, tá? Porque logo em seguida nós faremos as atividades. Já marquem aí, tá? Então, as atividades é da página 5, tá? Até a 14, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Até a 14. Porque depois disso, na outra aula, semana que vem eu vou grifar toda a apostila juntamente com vocês, corrigindo os textos aqui, tá? E aí, automaticamente, a gente vai tirando as nossas dúvidas e na outra aula, então, a gente já vê sobre o classicismo de Portugal. Tá certo? Fechou? Então tá, por hoje a nossa aulinha sobre humanismo está feita.